Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Andréa Castagini, falo aqui da Coordenação de Tecnologias Educacionais, da Diretoria Tecnologia e Inovação. E hoje a nossa conversa de recursos Google vai falar sobre as planilhas Google. A planilha Google ela é semelhante ao Excel, por exemplo, ou outro editor de planilhas. Quando a gente trabalha com as planilhas, a gente tem que pensar primeiro assim, para que eu vou utilizar este tipo de arquivo, né? Ele é um arquivo bastante versátil, em que eu posso organizar nas células e colunas, né, na tabela ali, texto, mas pensando na função dele, né, da planilha, o importante é trabalhar também, saber como trabalhar com dados, com números, né? Então, é possível, por meio das planilhas Google, assim como do Excel, né, você colocar funções, fórmulas, gerar gráficos e poder analisar melhor os dados que você obtém. Então, vamos começar do início. Como sempre, né, aqui mostrando a minha tela, eu gosto de mostrar o caminho para como chegar nesse planilhas Google, né? Primeiro, o Drive. Então, no Drive, que todo mundo que tem o @escola tem também, né? Você tem as maneiras de organizar, as maneiras de pesquisar, que é muito legal. Então, eu posso fazer uma pesquisa aqui nesse campo, nessa lupinha, uma pesquisa voltada só para os arquivos de planilhas que eu quero buscar para trabalhar hoje. Olha só, no que eu cliquei aqui, ele já aparece, né? Os tipos aqui de documentos, de planilhas, pastas, PDFs, imagens. E se eu quiser ainda, eu posso, se tiver muita planilha, né, para facilitar minha pesquisa, eu posso clicar aqui em pesquisa avançada, selecionar planilhas, selecionar se ela pertence a mim ou se foi compartilhada comigo. Então, de repente, ela não pertence a mim. Eu quero uma que o pessoal mandou para mim. Ok. Aonde que ela está? Ela foi marcada com estrela, ela está na lixeira do meu Drive, e a data. Eu posso também, eu não sei o nome da planilha, mas eu sei que eu recebi semana passada, então eu coloco lá os últimos 7 dias. E ele pesquisa para mim tudo que tiver de planilhas aqui, quer ver? Olha só. Então, eu recebi nos últimos 7 dias esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos de planilhas. Eu quero criar uma nova, como é que eu faço? Então, eu venho aqui em novo, clico, e olha só, o segundo ícone já é o Planilhas Google. Quando eu venho, também tem essa setinha para o lado, então eu posso criar uma branca, só com as células e colunas tudo em branco, ou eu posso pesquisar na base de modelos, né? O que eu tenho de modelos aqui? O que eu posso fazer com planilhas Google? Esse aqui é um modelo que foi feito de rúbricas, né? Rubricas. E aqui no geral, que seria que todas as contas do Google têm. Então, eu posso aqui, para a educação, eles colocaram um controle de tarefas e também controle de presença, como se fosse um diário de classe. Aqui, uma lista de tarefas, orçamento. Aqui também a continuação, o orçamento mensal, né? Então, eu posso trabalhar muito com gráficos aqui, mas eu posso utilizar o Planilhas também para fazer uma agenda, com um calendáriozinho. Né? Olha só, 2 tipos aqui. A programação de um evento, um roteiro de viagem, planejamento do casamento, lista de jogadores no time e até vantagens e desvantagens. E tem mais coisas, né? Então, a questão de entrada e saída de horários, demonstrativos financeiros. Então, o legal do Planilhas Google é que você pode unir texto e números, né? E em cima dos números você vai poder fazer N coisas, né? Uma análise, médias, gráficos. E isso é muito, muito legal para a gente, né? Para a gente na educação. Então, na educação, olha só, aqui também gerenciamento de projetos, né? Existe a possibilidade de trabalhar com um parceiro, na verdade, não é um produto Google, que é esse Smart Sheet. Ele trabalha com gráfico de Gantt, então, com tarefas, ações e as tarefas e subtarefas que você precisa fazer para realizar aquela ação, para atingir
aquele objetivo que você colocou, tá? Eu não vou chegar nisso hoje, eu quero mostrar mais o básico e as possibilidades que você pode ter com esse recurso na sua prática. Então, olha só, aqui nesse modelo pronto, eu me interessei por este de presença. Então, eu clico aqui 2 vezes e ele vai abrir uma cópia para mim. Então, ele abriu aqui a cópia, né? E como que eu posso fazer? Eu posso editar totalmente essa planilha, tá? Vou deixar ele processar. Então, aqui eu posso colocar que vai ser o meu primeiro ano, B, o nome do professor, né? Apaga aqui. Aqui, eu vou trocar a data, né? Eu vou colocar, então, agora a data de hoje, que é 20/11. E vamos ver se ele muda alguma coisa automático. Ele não mudou. Puxa vida, eu vou ter que colocar um por um? Não. Você pode fazer assim. Vamos ver se ele vai puxar a sequência. Puxa a sequência, olha só. Então, ele está colocando pra gente aqui que... Inclusive, a questão do sexta, sábado e domingo, né? Tá certinho. Mas, André, eu não tenho aula todo dia, então isso aqui não vai servir para mim, com questão de... Eu tenho só 2 aulas semanais. Uma nas sextas e a outra nas segundas. Então, o que eu vou fazer? Já o primeiro truquezinho. Então, olha, segunda é dia 23, né? Então, aqui eu vou colocar dia 23/11. Vamos ver se ele puxa. Ele puxou. Agora, o primeiro segredinho das células e formas. Aqui, ao invés de eu colocar a data seguinte, né, fazendo os cálculos, 27, 30, eu vou apagar tudo, sinal de igual, clico aqui na célula que é a segunda-feira, coloco um mais e coloco um 7. Já foi 27, já aqui manteve-se na sexta-feira. Aqui, nesse outro, eu vou fazer a mesma coisa. Apago, coloco igual, seleciono aqui a data da segunda, cadê meu mais e 7. Trocou. Será que eu tenho que fazer isso em todas? Não precisa. Então, você pode selecionar essas duas que a gente colocou, a formulazinha, né? E vamos ver se vai dar certo, senão a gente puxa e arrasta. Não deu certo, então eu vou puxar e arrastar mesmo. Ó, ele já trocou. Sempre as sextas e segundas, até o começo do ano. Então, eu posso fazer isso para já começar a organizar de uma forma mais fácil. Não preciso ficar digitando dado por dado nas minhas células, né? E aqui, possivelmente, olha só, bem isso. Aqui, quando a gente for olhar, deixa eu ver se tem como aumentar. Ctrl mais. Ok. Olha só. E não deu certo, né? Eu queria mostrar para vocês aqui. 20/11, hoje, sexta-feira. Aqui, nessa célula, na linha 3, na coluna C, eu tenho que ele quer que busque referente ao C2. E aí ele teria que repetir, né? Se é igual a de cima, então seria 20/11. Não está mostrando, está mostrando como sexta-feira. Por quê? Provavelmente, deixa eu voltar aqui. Essa planilha, esse modelo de planilha, ele trabalha também com a formatação do dado colocado. Em vez de eu copiar ali, eu quero que nessa coluna, aqui, nessas linhas 3, eu traga os dados, entendeu? Formato de dados, quer ver? Número. Aqui. Então, o número que eu colocar, que seria 20/11, ele refere-se a uma data, né? E aí eu posso clicar aqui em mais formatos, data e hora. E eu posso selecionar, olha, para a terça-feira, o dia da semana. Então, se eu colocar aqui embaixo, vamos ver se ele vai mudar. Aplicar. Ele mudou, olha só. Agora ele copia de cima, mas ele traz a data por extenso, tá? Então, Ctrl Z aqui e voltou. Legal. Então, aqui eu vou colocar os nomes dos meus alunos, né? E aqui eu vou colocar ali, segundo esse modelo, P para presença e F para falta, né?
use a guia Códigos de Presença para personalizar. Então, olha só que interessante desse modelo que eles colocaram. Tem duas abas, então você consegue trabalhar com abas também, assim como no Excel, você trabalha também aqui no Google, Players Google, com abas. Você vai criar várias abas aqui. Você pode duplicar também. Deixei prontinho do primeiro ano B e a mesma coisa para o primeiro ano A. Então, eu venho aqui nessa setinha e eu posso duplicar a planilha inteira. Olha, eu trouxe com as mesmas datas, cópia da 1. Então, aí eu tenho que clicar aqui 2 vezes e renomear. Turma 2, por exemplo. E aí, troco os dados aqui também, tá? O que mais que eu posso fazer aqui na questão das abas? Eu posso colocar cor. Então, imagine que eu estou com muitas abas dentro desse documento, né? Para eu me localizar o que diz respeito a cada turma, eu posso colocar aqui a vermelha é a turma 1, a turma 2, tudo que tiver a turma 2 será com a cor verde. Então, aqui embaixo fica uma linhazinha embaixo do nome da turma da cor que eu selecionei, tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Bom, eu posso proteger a página. Isso é interessante. Então, digamos que, como eu falo para vocês, recursos Google, ele possibilita compartilhamento, né? E a colaboração, todos eles. Entretanto, em algumas situações, você precisa compartilhar os dados, mas você precisa ter certeza que só algumas pessoas que vão ter acesso, tá? Ou todo mundo preciso que vou compartilhar ali, mas eu quero que só um grupo grande de pessoas, para quem eu mandei o e-mail, consiga alterar esses dados aqui, tá? Então, eu posso proteger a página. Então, aqui eu vou colocar uma descrição, eu vou dizer se a página, qual página que está protegida, e vou dizer qual é a permissão. Então, aqui, leitura. Tá? Inclusive, eu posso deixar algumas células liberadas dessa proteção. Então, em algumas células, as pessoas que vão receber poderão alterar. Tá? E aqui eu vou definir as permissões. Clicando aqui, eu posso dizer assim, olha, mostrar um aviso ao editar esse intervalo, restringir quem pode editar. Então, aqui eu vou colocar o aviso, ou aqui eu vou dizer só quem pode editar. É somente eu. Então, ele vai ter só acesso de leitura. Por que eu não faço, então, compartilhar como leitura? Porque, provavelmente, eu preciso que as pessoas colaborem. Então, quando eu tenho uma planilha dessas, eu vou dizer assim, olha, essa turma 1 ninguém mexe, ela é o modelo. E eu preciso que você altere seus dados na aba da turma 2, por exemplo. Né? Se eu fizer o compartilhamento pelo Drive do arquivo inteiro, eu estou compartilhando o arquivo todo. Então, ou a pessoa pode visualizar todo o arquivo, ou a pessoa pode fazer sugestões em todo o arquivo. Aqui dentro desse, a gente consegue ter esse nível de controle. Tá? Então, eu posso colocar personalizado, dizer quem são as pessoas que podem editar junto comigo, né, os editores aqui. Ou eu posso copiar permissões de outro intervalo. Digamos que já tenha feito uma permissão lá de quem pode editar ou não, aí eu copio para essa página aqui. Tá? A hora que eu estiver satisfeita, né, pronto, fechei, eu dou concluído e ele salva para mim. Tá? Então, isso é o páginas de intervalos protegidos. Aqui, se eu for ver, essa segunda que eu acabei de colocar, ela já trouxe uns códigos, né? E aqui eu tenho código de frequência, então a configuração. Eles colocam aqui que o P é presente, A atrasado, etc. O que eu posso fazer? Eu posso também atribuir na turma 2 que esses espaços aqui, que eu posso escolher uma seleção de possibilidades, como no Forms, né? Então, eu tenho lá o P, o A, o FJ e o F. Qual deles que eu escolho? Como que eu faço isso? Eu vou... Ai, está difícil aqui. Cadê?
tabela dinâmica? Não, a tabela dinâmica fica depois. Bom, vou seguindo aqui o que eu falei que ia ser básico, porque eu estou indo lá para o avançado. Ok, então temos esse modelo aqui de presença, temos outros modelos aqui de... vamos voltar aqui nos modelos, base modelo. De agenda, né? De orçamento, tá? E programação, aqui então, uma agenda para a gente ter uma ideia. Olha, ele traz aqui 2020, né? E aqui ele diz na segunda aba, personalize seu calendário. E depois você tem os calendários mensais, tá? E aqui ele dá para você as possibilidades. Então, você pode formatar temas e personalizar. Bom, como que faz 2021? Aqui ainda não está dizendo. Tem jeito de fazer? Tem. Tá? Um dia a gente chega lá, tá bom? Vamos agora voltar para o básico do básico. Vamos abrir uma nova, em branco. Em branco está aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que nomear essa planilha. Tá? Então, só depois eu posso trocar esse nome, mas fica fácil também para ele salvar e a gente saber onde que ele está. Tá bom? Então, a gente tem ali a mesma questão do que foi mostrado para vocês, documentos, né? Arquivo, no qual você pode já começar por compartilhar com outras pessoas, ou usar o botão verdinho aqui do lado. A partir dele, criar outros arquivos também. Fazer cópia da própria planilha, né? Pode mandá-la como anexo, pode fazer download nesses formatos aqui, ou seja, ele permite fazer a exportação como uma planilha de Excel, e você abrir no software Excel, ou no ODS, e abrir com o pacote LibreOffice, né? Ou como arquivo fechado, então como PDF, por exemplo, página da web. Posso deixar disponível offline também, e nomeando as versões para ver o histórico nomeado, tá? Também posso publicar na web e ver os detalhes do documento e também configuração da planilha e impressão. Tá, até aqui não tem muita novidade, né? Editar, ver, inserir. Começa a ter umas novidades quando a gente começa a falar de formatar. Então, aqui nós temos, como eu falei para vocês, a formatação do número. Então, eu posso escolher o número de casas decimais, se vai aparecer o número que eu colocar aqui como porcentagem, a anotação científica, se vai ser mais na questão da contabilidade, moeda, a data e hora, né? E aqui tem mais formatos. Formato de número personalizado, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar, se eu colocar aqui assim, né? Com duas casas decimais, ou não. Então, essas possibilidades aqui. O que mais? Número ok. O resto é mais de forma, né? Não de conteúdo. Formatação condicional, a gente vai ver também com a planilha pronta, que é bem legal. E dados, aí também vamos passar hoje, que seria assim, como criar um filtro, como você dividir texto em colunas, né? E aí as ferramentas. Talvez, esse já é uma parte mais avançada. Mas o que é possível fazer? Você pode, a partir do que você colocar aqui nesse teu formulário, nessa tua planilha, criar um formulário. Do Forms, você faz as perguntas lá, as pessoas respondem o teu formulário e você pode exportar para uma planilha Google. Aqui ele está fazendo o caminho inverso, tá? Eu posso fazer um editor de script com programação mesmo. Então, eu posso programar algumas células ou alguns comportamentos dentro da minha planilha com o script do Google. E eu posso gravar rotinas com a macro. Então, eu posso dizer assim, que quando eu colocar a macro cabeçalho, ele vai inserir para mim o nome e o endereço do local que eu quero que fique em cima lá. Então, eu vou gravar esses passo a passos, e aí, em vez de fazer, toda vez que eu vou abrir uma planilha nova, fazer tudo de novo, eu mando ali executar a macro e ele faz, tá? E aí nós temos as fórmulas também, que toda planilha que se preze tem fórmulas. Além disso,
com a maior parte dos recursos Google, tem também os complementos. Que aí a gente vai lá no Web Store, né, do Chrome, e aí você pesquisa lá por alguns. De cá, eu falo para vocês, tem uns bem interessantes, para vocês pesquisarem depois. O Amsol Tables, esse DocTopus, esse Formule, e para fazer diagramas também tem o Lucidchart. Mas o Formule é muito legal, porque digamos que você tem lá a listagem de estudantes, ou então, você é pedagoga e tem a listagem de todos os professores ali, com seus respectivos e-mails e os dados pessoais deles ali. Tem várias formas de otimizar a comunicação. E uma das formas é utilizando esse complemento aqui, em que você vai pegar, em vez de você pegar, copiar toda a coluna, jogar dentro do teu e-mail Gmail e mandar para os professores, né? É uma maneira também. Outra maneira é você ter a tabela aqui bem organizada, e aí você aciona esse complemento, programa lá, coloca os dados que tem que ter no e-mail, e ele vai mandando. E ele, conforme ele vai mandando os e-mails, ao contrário a pessoa vai receber o e-mail individual, diferente de quando a gente manda para copia, cola e manda para todo mundo. Aí o que vocês respondem, quando a gente recebe de resposta, vem tudo naquele amontoadinho do Gmail, né? Nesse caso aqui, não. Vai ser e-mail individual, como se você estivesse falando com a pessoa. Sabe aquelas malas diretas que aparecem assim, oi, Andréia, tudo bem, professora? Como que é feito isso? É uma ferramenta semelhante a essa que estou mostrando para vocês. Então, vocês vão montar lá o e-mail, e aí o professor Márcio vai receber o e-mail com o nome dele, porque ele vai puxar os dados dentro dessa planilha. Fica mais pessoal. A vantagem organizacional é que vai ficar marcado um carimbo também numa das colunas de quando foi o envio, se o envio foi com sucesso ou não. Tá? Esse é um exemplo de complemento bem interessante. O Amsol Tables é outro tipo de planilha mais avançado, tá? Não vou tratar deles aqui, mas vale a pena dar uma pesquisada, porque ele trabalha também com mapas, ele trabalha sincronizando dados de planilhas, tá bom? Bom, vamos lá. Eu separei alguns exemplos simples, né, para a gente começar a nossa discussão com as planilhas. Então, quando eu vim aqui, eu tenho, por exemplo, uma planilha, que acho que é essa daqui. Digamos que eu queira, para 2021, me organizar, né, e fazer assim, bem bonitinho, o número de aula, a primeira aula, a segunda aula que eu dei, a semana ou o dia que eu fiz, o conteúdo, atividades e as observações que eu tive dessa aula. Então, vejam, é uma aula, é uma tabela bastante textual, tá? O que eu posso fazer aqui de otimizar? Aqui, vou colocar... vou ter que colocar todas as 52 aulas que eu... Não. Você seleciona aqui, seleciona o 1, o 2 e o 3, aí vem aqui nesse quadradinho azul, quando o cursor se tornar uma cruz, você puxa ele. A outra forma é quando o cursor se torna uma cruz, você dá um duplo clique. Às vezes funciona, às vezes não. Tá? Então, eu vou puxar ele para cá até o final. Tá? Aí, aqui, digamos que vai começar lá dia, sei lá, 15/2. E depois tem uma aula não geminada, ou mais 2 aulas ali, dia 15, dia 17/2 e dia 18/2. Sei lá que dia que vai cair isso. Percebe que eles não estão bem alinhados? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu seleciono aqui a coluna, aí eu posso, aqui, manualmente, né, colocar onde que, se eu quero que fique mais no centro, alinhado centralmente, né? E aquele truque que eu mostrei antes.
Então, na semana seguinte, digamos que não vai mudar o calendário, coloco igual, coloco aqui a primeira data e o mais, 7. Não deu certo. Por que não deu certo? Vamos ver como é que está essa formatação. Eu quero que o número seja dia e mês. Aplico. Agora deu certo. Então, o que estava errado? Ele estava com um número genérico, então ele meio que fez uma divisão para mim, né? Fiz uma conta. Agora a mesma coisa. Esse aqui, mais 7. Aí deu certo. E agora? Agora eu pego. E com 2 cliques ele completou tudo para mim. Às vezes dá certo, às vezes não. Deve ser o jeitinho, o pontinho exato que eu estou colocando o cursor. Tá? Aí os outros eu vou fazer mesmo uma questão de preenchimento textual, da atividade, etc. Né? Mas fica legal. O que é legal aqui de compartilhar? Até esse modelo de planilha eu vi de 2 grandes educadoras que eu admiro muito, que é a Samara e a Carla, e ela compartilhou essa planilha. E o caso que ela trouxe foi assim, olha, eu divido a minha disciplina com outra professora, do mesmo ano, né? Primeiro ano do médio. Então, eu compartilhei com ela. Então, a gente faz o mesmo planejamento juntas, sem precisar estar juntas fisicamente, né? A questão da atividade, não, cada uma faz do seu jeito, mas uma sabe do que a outra está fazendo e conseguem criar estratégias para trabalharem para e passo, tá? E aí, é simples, né? Terminei, ficou legal, venho aqui e compartilho, então, com a pessoa que eu preciso, lá com a Andréia, com o CTE, etc. Tá bom? Então, esse é um exemplo, bem simples. Aqui, deixa eu ver se eu fiz o macro. Fiz o macro. Então, olha só. Não tenho macro ainda. Eu poderia fazer um macro para em todas as... Para em todas as planilhas eu colocar aquele cabeçalho, tá? Então, como que eu faço isso? Vou gravar aqui. Então, apaguei aqui. Clico em macro, clico em gravar. Então, a partir de agora, o que eu fizer, ele vai estar gravando. Então, título. Tá. Aqui eu vou colocar, então... Ai. CED, né? PR. E aqui o nome do colégio. Colégio Estadual Polivalente. Tá? E cadê minha macro? Não deu muito certo. Então, a gente vai vir aqui em título. Autorizar. A gente vai ter que editar essa macro. Sempre quando você faz a primeira vez a macro, qualquer macro, ele pede ele faz esse pedido de permissão, tá? Mas aqui, eu devo ter batido em algum botão e ele parou de gravar. Porque senão eu chegaria aqui e ele teria que fazer o script para mim. Ele deu o script concluído, mas ele não gravou ação nenhuma, tá? Então, vamos de novo aqui. Salvar só isso aqui. Tá bom? Salvou. Legal. Então, agora eu venho na página 6, seleciono aqui e vamos ver se deu certo dessa vez. Macro, colégio. Deu. Tá? E ele ficou assim, onde eu colocou na segunda linha mesmo, quando eu coloquei lá, que é a posição específica dele, absoluta, que eles chamam. Então, isso é uma macro, por exemplo. Mas eu posso fazer muita coisa a mais com ela. Tá bom? Aí aqui,
Aqui em notas, eu copiei de uma outra planilha, e aqui coloquei os nomes genéricos, tá bom? Aqui eu tinha os dados de cidade e estado juntos. Então, quando eu quero, deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir voltar ela aqui, mas se eu tiver Antonina barra Paraná, eu consigo dividir esse texto todo em 2 ou 3 colunas. Antonina, coluna da cidade, coluna da Barra, coluna do Paraná. E depois eu excluo o que não me interessa, tá bom? Eu coloquei essa planilha aqui com notas, né? Para a gente começar a trabalhar um pouquinho com os números e com filtros também. Então, digamos que eu queira ver desses alunos todos aqui dessa turma fictícia, qual percentual de homens e mulheres. Então, esse percentual está aqui na coluna B. E aqui, deixa eu colocar aqui, vamos nomear nome, gênero, data, não tem nada, então a gente vai tirar essa coluna. Seleciona a coluna inteira, clica com direito e excluir a coluna. Aqui, cidade, estado, e aqui vou colocar trabalho 1. Tá. Como que eu faço para colocar filtro? Então, eu venho aqui em dados e tenho criar filtro e controle de filtros, que são coisinhas diferentes. 3, né? E visualização de filtros. Primeira coisa, criar filtro. Quando eu crio o filtro, ele cria aqui em cima, tá? Ele está criando o filtro no meu cabeçalho. Não me interessa esse filtro aqui. Vou dar um Ctrl Z, tá? Então, até eu vou fazer o seguinte, vamos congelar aqui os dados. Ver, congelar. A telinha atual 5. Ó, aí fica bem mais interessante de ver, né? Se eu tenho lá 200 linhas aqui, quando eu desço eu perco esse referencial do que cada coluna. Agora, desse jeito não, tá? Vamos ver se agora eu consigo colocar nosso glorioso filtro. Criar filtro. Agora deu certo. Então, o que eu fiz diferente? Eu congelei, melhorei essa visualização da gente, vim na linha 5, selecionei, aí eu fui em dados e aí eu coloquei criar filtro. Tá? Então, agora eu tenho os filtros aqui. Eu vou, então, primeiro filtro, vou ver lá, quero ver só as mulheres que estão fazendo esse curso. Então, eu dou um limpar e seleciono em feminino e dou um OK. Então, eu tenho aqui 12 mulheres. Eu selecionei aqui as colunas do feminino e vi que aqui embaixo tem uma contagem 12, tá? Aí eu posso selecionar tudo de novo, dou um OK, voltou todos eles, certo? Voltou os 15, então eu tenho só 3 homens. Confere. Tá. Tira o filtro. E assim vai. Eu posso colocar também por cidades, de repente, né? Ó, tem tudo isso aqui de cidades, se for interessante. E assim vou fazendo essas filtragens. Vocês repararam que ela é toda bonitinha, assim, as linhas têm uma cor e a outra linha não tem? Como que eu faço isso sem ter que ficar selecionando linha linha por linha? Tá aqui, olha só, cores alternadas. Então, eu seleciono aqui minha coluna, minha planilha inteira, tá? Venho aqui no formatar, cores alternadas. E ele me diz aqui os estilos que eu tenho, que eu posso trabalhar com elas. Então, vou colocar a cor de rosa aqui, que muda bastante, né? Então, eu tenho o título, a cor 1 e a cor 2. Não concluído. Pronto, ó. Só a seleção foi modificada. Tá? Agora, eu quero fazer a média. Então, tem esses alunos, eu quero saber, quero um jeito fácil de fazer média. Então, eu tenho tem várias maneiras, na verdade, de fazer a média. Vou mostrar para vocês a mais simples, que é que eu
que eu aprendi. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 4 aqui, que seria rádio, TV, informática, laraiá, e média do trabalho. Então, está duplicado aqui. Aqui eu vou colocar o sinal de igual e uma coisa bem importante no Google Planilhas é esse botãozinho aqui, que é o funções, tá? Eu posso colocar a média aqui. E aí, seleciono o meu intervalo que ele vai fazer a média. Média assim. Tá, esse foi fácil, né? Olha, já calculou. Precisa fazer um por um, puxandinho? Pode ser, ou você clica 2 vezes e ele faz automático. Tá? Então, ele já fez a média ali. Outra maneira de fazer, vou colocar aqui. Então, eu vou fazer a somatória, a soma desses 5 trabalhos, e me deu 500. E agora eu vou dividir por 5, que é a média, né? Tá. E aí eu posiciono e... Deu diferença? Deu pouquinho, porque ele arredondou, tá? Então, aqui em média, ele deu o valor com uma casa decimal e aqui ele arredondou para cima, tá? Agora, eu quero que fique bem visual os alunos que estão com uma nota baixa, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, deixa eu até ver se está faltando alguma coisinha para passar para vocês. Tem mais coisas ainda para fazer. Vamos lá. Formatação condicional. Então, eu venho aqui formatar, formatação condicional. Abriu essa coluna aqui. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que no intervalo das médias, que é aqui do K, tá? Então, esse intervalo aqui, eu quero que ele identifique para mim e mude a cor de notas abaixo de 6. Então, eu vou procurar aqui nas regras de formatação. Tem se a célula está vazia, se tem texto, se o texto contém, tem de data, tem maior que e menor. Então, eu vou colocar menor ou igual. E o valor vai ser 6. Eu quero que ele mude a cor com uma cor bem chamativa. Então, eu vou personalizar o formato. Eu quero que ele pinte de vermelho. E dou um concluído. Ó, ele traz para mim quem são, visualmente, quem está com notas abaixo de 6. Sem eu ter que ficar olhando, né? Eu programo e ele puxa, tá? Facilita bastante, né? E aí, depois também você pode fazer outros filtros. Notas acima de 9. A quantidade de filtros que você pode colocar ali não tem um limite, né? Essa aqui é uma delas. Aí, vamos voltar ainda naquela lá. Eu não quero que mexa nessas células aqui. Então, eu posso congelar a célula e a coluna. Então, congelar a coluna inteira. Não. Congelar a célula e a coluna é aquilo que eu mostrei para vocês. Então, vai correr por ali. Então, congelar a coluna é aqui. Digamos que eu queira saber o nome das minhas crianças aqui e saber a nota delas, e de repente ficou muito lá para trás, uma tripona, né? Então, eu venho, seleciono a coluna A, venho ver, congelar, e eu vou selecionar uma coluna só. Ele está dizendo que não pode fazer porque tem células mescladas aqui. Então, eu tenho que desfazer a mesclagem. Aqui é uma célula mesclada, tá? Vamos já desmesclar tudo. Perdeu um pouquinho, né, do esquema, mas vamos lá. Para mesclar, eu vou fazer assim, ó. Então, eu venho aqui, mesclar células, dou um clique, pronto. Tá? Selecionar a coluna A,
Vem em ver, congelar, e vamos ver se agora dá certo. Não deu certo. Provavelmente porque nós temos aqui já uma. Vamos descongelar primeiro. Ó, saiu, tá? Então agora vamos ver se... Ah, esse aqui tá nesse ponto. Esse também. Agora vai dar certo. Congelar uma coluna. Então agora, se eu for passando com o cursor, olha só. Eu sei que o Felipe tirou 10, que o Rodrigo está perigando, que o Antônio está com 39, né? Então fica um pouco mais fácil essa visualização dos dados, tá? Já que temos dados, vamos mostrar gráficos também, né? Então, eu tenho aqui, eu posso selecionar aqui essas médias, tá? E aqui eu vou criar um gráfico de linha. Vamos ver se vai dar jeitinho de... Sparkline. Tá? E eu quero que seja esses aqui. Vamos ver se vai dar certo? Deu. Então, como é que tá? Se fosse assim, se fossem notas, né, temporais, fosse a mesma pessoa que estava tirando lá 10 e tal, como é que está o desempenho dela? Daí ele faz esse gráfico de linha aqui. Vamos fazer aqui para o Felipe. Como é que está a vida do Felipe? Sparkline. A gente pega até essa nota aqui. Tá. Felipe só tirou 10. Agora vamos ver como é que tá os outros, né? Olha só. Então ele faz um gráfico de linha que mostra, por exemplo, que o Raimundo estava legal, mas de repente uma queda brusca, né? Deu uma recuperada e está de novo caindo. Então são gráficos de linhas com os valores que tem nessas células. Dá para ser feito tanto pelos alunos aqui, ou como eu mostrei para vocês aqui embaixo, tá? Esse é o Sparkline. Mas eu não achei que foi muito visível isso. Então, tem umas outras formas a gente mexer com gráficos, tá? Vou ocultar algumas dessas colunas que não interessam agora. Agora me interessa só as notas e o nome. Então, eu seleciono a coluna B a E, clico com o direito e vou ocultá-las. Pronto. Tá? Agora, eu vou pegar, por exemplo, como é que o pessoal saiu no primeiro trabalho. E vou clicar aqui em explorar. Quando eu clico aqui em explorar, olha o que ele mostra para mim. Ele mostra dados, inclusive, daquelas colunas que eu ocultei. Ó, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A média, né, a soma, a média desses dados aqui. O valor máximo e o valor mínimo contido nas minhas células. Que, por sinal, não são só essas que eu selecionei. E ele me traz algumas análises. Nesse caso, não me interessou muito, né? Então, eu quero pegar... eu quero trabalhar aqui não com a linha M, eu quero com a linha F. Vamos ver se vai dar certo. Atualizar. Não deu certo, eu teria que tirar mesmo aquelas lá. Então, a gente vai fazer diferente para mostrar o gráfico. Eu copio aqui. Então, Ctrl C. Vou para essa página nova. Ctrl V. Agora, eu tiro aquelas que não me interessam. Excluo. E agora, eu acho que eu vou conseguir fazer um gráfico legal para mostrar. Então, eu vou selecionar aqui. E vou mexer aqui nesse explorar. Agora sim. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho alguns gráficos mostrando aqui trabalhos versus nome, né? Então, se eu fizer assim, fica mais visível. E aqui, se eu quiser colocar o gráfico para ver melhor, eu clico e ele traz para mim. Então, traz para mim quem tirou 100, quem tirou uma nota mais baixa, né?
Se eu mudar aqui, por exemplo, para... ele vai mudar aqui também. Tá? É automático. E aí eu posso escolher outros tipos de gráfico também do que tem que explorar aqui, editando. Então aqui, né, ó, uma linha só. E eu edito esse intervalo de dados também. Então, do H, não quero do H, quero só do B. Tem outras formas de fazer os gráficos? Tem. Então, eu posso aqui selecionar, clico com Ctrl, seleciono as outras. Então, essa coluna B não está selecionada. E aí eu vou para gráficos mesmo. Aqui. Então, agora ele mostrou para mim. Eu posso escolher o tipo de gráfico. Se vai ser linha, de área, né? De linha. Se vai ser pizza. Só que de pizza, nesse caso aqui, não diz muita coisa. De colunas. E posso personalizar também. Então, aqui tem todo né, posso trocar a cor do plano de fundo. Vou colocar um roxo. Né? Melhor não. A borda do gráfico, maximizar, inserir título, legenda, tudo que vocês podem imaginar que seja necessário para fazer para um gráfico é possível fazer com esse aqui, tá bom? E aí, você pode também enviar e compartilhar só o gráfico. Tá? Eu posso também, pensando aqui, posso, não tem muito a ver, para mostrar assim, fazer aquele filtro, a formatação condicional de outra forma, que também vai trazer para vocês quem são as pessoas que estão com notas abaixo, numa linha aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui no planejamento. Vou aqui nas notas. Então, aqui já falo dos filtros para vocês. Então, agora a gente vai voltar a mostrar as planilhas que foram ocultas. E aí, eu quero... Vamos pegar por gênero, que é mais fácil. Então, eu quero que mostre só as mulheres, né? E vou dar visão só das mulheres que estão no curso. Então, como que eu faço esse filtro e a visualização deles? Então, eu venho aqui. Visualização de filtros. Então, eu vou criar uma visualização de filtros. Salvar como? Filtro 1. Feminino. Tá? Gravei. Então, é esse intervalo aqui que foi feito. Ok. E aí, ela fica fechada só nesses aqui. Tá? E aí eu posso criar outros filtros também. Ó, tem mais um aqui. Outras opções, né? E criar outras visualizações. Então, venho para cá, limpo, seleciono, tá? E aqui eu crio o masculino. Tá, para que serve isso? Porque eu vou ter esses filtros aqui e eu não preciso mais ficar... Vou selecionar tudo aqui, ok? E se eu precisar ver um ou outro, né? Eu venho aqui no Dados e seleciono um desses. Pronto. Tá bom? Nesses últimos... Vamos fechar aqui.
Nessa planilha aqui, eu posso colocar também imagem. Então, uma célula. Eu venho aqui, inserir, imagem na célula, ou sobre as células. E aí, é aquela mesma questão do pesquisa por imagem, tá? Vou vir aqui no Google mesmo, cadê? E vou colocar lá, bandeira... Tá. Inserir. Ó, já trouxe para mim ali, né? Então, ele fica dentro dessa célula, restrito a ela. Se eu aumentar, diminuir, tá? É uma curiosidade para vocês também. O que mais nós podemos mostrar para vocês aqui? Então, cabeçalho, que é um cabeçalho fake, né? E quando eu vou imprimir, eu posso publicar na web. Então, eu posso publicar o documento inteiro ou só essa primeira aba aqui. Dou um copiar. Colei. Então, veja, ele abre como se fosse uma página da web, só que cadê ali as outras abas? Não, eu publiquei só esse daqui. Então, eu quero deixar público o meu plano de trabalho. Tá aqui, olha só. Né? Encurto o link e mando esse link para as outras pessoas. Gente, tem mais coisas ainda de planilhas, né? E coisas mais avançadas, inclusive. Mas eu acho que, para um começo, assim, para saber como deixar bonitinho a planilha, a funcionalidade dela, como que eu posso utilizá-la no meu cotidiano, eu acho que o que a gente mostrou hoje aqui já dá um bom começo, um bom norte para vocês desbravarem e conhecerem muito mais. Tá? Vale a pena, como eu falei para vocês, dar uma pesquisada no Anson Tables, que, para quem quiser ir bem mais além com essa questão de programação, Scripts Google, que foi uma coisa mais avançada também, que foi mostrada só rapidinho aqui, onde está, e as macros. Lembrando que sempre que vocês precisarem de auxílio nesses recursos, tem a central de ajuda, tá? Onde que eu acho essa central de ajuda? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Saiba Mais. Então, quando eu abro o Saiba Mais, ele abre um espaço para você colocar as suas dúvidas, tá? E adicionar plano de fundo colorido, gerar gráfico, análise automaticamente, um monte de coisas que eu não falei aqui, tá? E tem muito mais coisas. Vamos abrir uma nova janela. E aí você tem também centro de aprendizagem, que a gente está divulgando para vocês, e ali vocês têm muita coisa para aprender passo a passo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais com outros recursos, sempre pensando do básico e indo para o intermediário. Tá bom? Acompanhe a gente nas nossas redes e espero que todos se encontrem bem. Um abraço, até o próximo.